Pilote sua jornada no digital. Oi, gente, tudo bem? Todo mundo tranquilo aí depois desse almoço, dessa pausa que a gente tem? Bom, nosso bate-papo começa sobre não sabotar a jornada de vocês no digital. Então eu começo aqui perguntando por que você deve me assistir. Tem muita gente que começa no digital por alguma promessa, começa por algum amigo que indicou, começa um pouco sem saber para onde ir. E muitos começam perdidos, porque é uma overdose de informação muito grande que a gente tem nesse mercado. Então, se você se encaixa nisso, essa palestra é para você. Agora, se você já é experiente, já está lá faturando seus milhões, já tem suas placas, talvez você vai escutar um pouco do mais do mesmo, tá? Então, só para a gente poder já alinhar a expectativa desde o início. Mas antes de falar sobre o conteúdo, quem sou eu, né? Quem é a Mari Marçal? Sou mãe dos gêmeos, não ia lá. Sou casada com o Bruno Pacheco, que está aqui, gestor de tráfego profissional. Atuo no mercado digital há 8 anos, desde abril de 2016. Sou mentora de formação de gerente de afiliado e também mentoro afiliados. E 7 anos premiada aqui no palco do Afiliados do Brasil, a quem eu sou muito grata por tudo, né, toda a minha trajetória, toda a minha jornada, eu construí aqui com eles. Como é que vocês começaram no digital? Quem começou aqui vendo algum anúncio na internet? Como é que foi esse anúncio? Foi um anúncio prometendo o quê? Ganhar dinheiro fácil? Tem que se esforçar ou sem se esforçar? Sem se esforçar. O seu foi então um anúncio aqui. Da sua casa, né? Mais tranquilo, que bom. O que mais? Sem sair de casa, no sofá de casa. Ganha dinheiro? Pode. É do sofá da casa. No sofá da casa, sem trabalhar. Meu pai, olha, ainda fui um pouquinho mais tranquilo aqui. Eu botei trabalho de casa como afiliado e ganha 5K por semana com o método Ctrl+C, Ctrl+V. Quem é que não gosta de copiar e colar? O 7 em 7. O 7 em 7, né? Clique aqui e garanta o nosso curso com desconto somente hoje. Aquela mega escassez, né? Tem que ser agora, senão você não vai aproveitar esse desconto. O fato é, todo mundo ensina o que sabe. Todo mundo ensina o que aprendeu. Ninguém está errado. Talvez esse curso que você tenha entrado, que tenha prometido ganhe, né, deitado, sem sair de casa, no sofá, eles aprenderam assim. E aí o que eles fizeram? Eles empacotaram esse conhecimento e venderam para vocês. Porque foi a forma como ele entrou no mercado. Tá tudo bem. Só que o que acontece? A gente fica muito preso a o que eu vou fazer no Facebook? O que eu vou fazer no Instagram? O que eu vou fazer no YouTube? Qual o botão que eu tenho que apertar? E a gente não pensa. A gente não entende o mercado. Então a minha proposta hoje para vocês é justamente isso. Qual a diferença de um afiliado que tem mais sucesso dos que não têm? Né? São aqueles que finalmente aprendem muito além de apertar o botão. A gente precisa entender o conceito do mercado, a gente precisa entender o que é vender, o que é ser um afiliado, qual o papel do afiliado, qual o papel do produtor, qual é o papel do gerente, né? Até onde vão as minhas responsabilidades e a responsabilidade daqueles pares com quem eu estou me envolvendo. Isso faz a diferença. Se eu estiver indo rápido, vocês falam. A palestra ela vai ser dividida em 3 etapas: estrutura, comprometimento e processo. A gente só vai entrar na parte técnica em processo. E, sinceramente, para mim é menos importante. A gente precisa pensar um pouco antes. A estrutura. Não estamos falando da famosa estrutura própria que todo afiliado tem que construir, né? Você precisa ter a sua estrutura própria se você quiser ter sucesso. Se você não tem estrutura própria, você não vai conseguir vender. Não é isso que eu quero que vocês pensem agora. Quero que vocês pensem sobre fluxo financeiro, como é que vocês vão se preparar para investir, como é que vocês vão se preparar para reinvestir, o que vocês de fato pensam que é o mercado. Tem muita gente que fala assim, mas não é um caixa eletrônico? Eu ponho o cartão e do outro lado sai o dinheiro?
Facebook, né? Vou setar o meu cartão no Facebook, porque eu vou subir uma campanha e logo eu vou vender. Infelizmente não é assim. Então a gente precisa se preparar, a gente precisa conhecer o nosso fluxo de caixa e saber até onde a gente pode seguir. Expectativa versus realidade. Os anúncios que eu falei para vocês. A gente precisa entender o que o mercado devolve para a gente. O que a gente pode entregar, mas o que ele também nos entrega. Qual é a expectativa e qual é a realidade. Quantas vezes a gente não viu aqueles memes de ganhar dinheiro no digital? Tem muito meme sobre o nosso mercado da internet, da facilidade, do ganhar dinheiro rápido, ganha dinheiro na praia, ganha dinheiro sem fazer esforço, se afilia a vários produtos que você vai ter resultado, que você vai ter sucesso. E a gente sabe que não é bem assim. A gente precisa realmente se comprometer. Encarar como um negócio, entender sobre contabilidade, entender que a gente precisa se preparar para quando chegar lá na frente, a gente estiver faturando aqueles milhões, aquelas placas. Como é que vai estar o leão? Ele vai estar batendo na nossa porta? Como é que a gente vai funcionar? Amor, com todo respeito, Bruno fez, os primeiros 100 mil reais que o Bruno fez como afiliado, ele não tinha contador. E ele falou assim, meu Deus, e agora? Eu falei, se vira. Você não quis me ouvir lá atrás, na época ele não era meu marido, tá, gente? Ele só era meu afiliado, eu era gerente dele. Eu falei, se vira. Você não quis me ouvir lá atrás? Aí agora você quer saber o que você vai fazer? Vai no contador. Então a gente precisa se preocupar com tudo isso antes mesmo da gente se preocupar. Qual é a estratégia, qual é a técnica que a gente tem que desenvolver. Tá? E as sazonalidades. Né? O mercado de afiliado, ele não está o tempo inteiro assim, ou ele não está o tempo inteiro assim. A gente está vivendo uma montanha russa. Então o tempo inteiro a gente tem altos e baixos. E é exatamente isso que faz as pessoas desistirem do mercado. Porque eles não estão preparados para viver essa baixa. Isso gera desespero, isso gera ansiedade, isso gera descontrole emocional e faz a gente sair do mercado. Só que se a gente está se preparando, se a gente está entendendo o mercado como um todo, isso evita com que a gente saia, porque a gente sabe exatamente o que seguir. E se eu achar que ser vendedor é ruim? O que acontece? Nossa, você falou disso, tem a Laís que está aí vendendo. Quem aqui viu uma menininha de 8 anos vendendo pulseira no evento? Eu estou usando a pulseira dela. Ela fez o pitch de venda e eu caí. A gente fala assim, principalmente brasileiro, ser vendedor, quem vira vendedor na família é quem não deu certo. Será? Ser vendedor é tão ruim assim? Ah, mas fulano virou vendedor de shopping, fulano virou vendedor de carro, fulano virou vendedor de não sei o quê. O nosso mercado é um mercado de venda. Existe a crença de que a gente não pode ser vendedor senão a gente não deu certo na vida. Esse mercado, ele respira venda. E quantas pessoas têm essa dificuldade dentro de casa de falar, sou afiliada, vendo pela internet. E está tudo bem. Se alguém não te apoia, mostre o seu resultado para essa pessoa. Não brigue, não discuta, não questione, procure entender o lado dela. Mas é em cima do teu resultado que ela vai perceber que realmente vale a pena estar no mercado. E outra coisa que o Bruno falou da venda, que também me veio na cabeça a questão de crença. Ganhar dinheiro. A gente está no mercado de muito dinheiro, né, Bruno? Muito dinheiro. Só que tem muita gente que fala assim, eu não mereço, eu não consigo, isso não é para mim. Porque tem a crença de que o dinheiro é uma coisa negativa. Então, se você tem isso, esquece, esse mercado ele não é para você. Porque aqui a gente está falando de ganhos altos, ganhos expressivos. Então, a partir do momento que a gente não entende isso, que a gente não acredita, o dinheiro não vai chegar para você. Então, são esses dois pontos de crença que foi bom o Bruno ter falado, que aí me fez lembrar dessa parte. Comprometimento. A gente precisa ter horário para tudo. Que horas você acorda? Eu falo, Igor, que horas você acorda? 8 da manhã? Eu peguei um exemplo ruim. Alguém aqui acorda 5, gente, para treinar? Ó, todo mundo aqui. Eu também. Você madruga. Isa, que horas você acorda? 6. A Tati acorda mais cedo. 4h30. É porque eu amo bracinho. Então, 4h30 da manhã. Quando eu acordo, ela já postou aqui. Leu aquilo que ela entende que faz bem para ela a nível de desenvolvimento espiritual.
já tomou o café da manhã dela, já caminhou, já preparou a rapadura para poder entregar para os clientes, ela já fez tudo. Eu falo assim, gente, eu só estou acordando. Já fez 3 vendas. Já fez 3 vendas que ela posta, né? Acordei vendendo. Mais uma venda. O tempo inteiro você entra no Instagram dela e isso. E eu só acordei, só fui levar os gêmeos na creche, gente. Já tô com remela no olho, cabelo bagunçado, chinelo e moletom porque eu moro no frio. Mas ela tá fazendo certo. Ela acordou cedo, ela vende, ela sabe usar o tempo dela para trabalhar. Seu nível de dedicação no seu negócio é o mesmo de quando você estava no CLT. Tem uma aluna nossa que fala assim, Mari, hoje eu saí do meu trabalho, por escolha. Não sou mais CLT. Quando eu estava trabalhando na empresa X, eu trabalhava 8 horas por dia para fazer aquela pessoa ganhar dinheiro. Hoje eu trabalho 15 horas por dia para com que eu ganhe o meu dinheiro. E por que aí aquele anúncio que fala é muito fácil ganhar dinheiro na internet? Você só vai trabalhar 4 horas por dia. Porra, gente, se cair nisso é pilantragem, né? É até um desrespeito com a gente. Porque isso não existe. Na praia. Mas na praia pela internet mesmo assim a gente vende? Não funciona. Tem alguém aqui sinalizando que está sentado na frente para vocês chegarem aqui, é isso? Então a gente precisa entender que o que a gente aonde a gente está investindo o nosso tempo hoje é para o nosso negócio. Então assim, eu estou cansada, eu vou para a academia e depois eu não tenho tempo para fazer as coisas. Será? E na internet tudo é mais fácil? Não, não é mais fácil. A gente precisa trabalhar muito, a gente precisa trabalhar e depender de vários fatores. A gente precisa de contingência para tudo. Então se alguém falou para você que é fácil, esquece. Não é fácil. Motivação é igual banho. A gente tem que tomar todo dia. Só que não adianta uma pessoa com motivação se ela não tem disciplina. Eu posso querer emagrecer. Show. O que me motiva? Olhar para uma foto ali da mulher mais maravilhosa do mundo e falar assim, puta, eu quero ser igualzinha a ela. Cadê a disciplina para levantar da academia? Cadê a disciplina para deixar de comer uma pizza? Cadê a disciplina para sentar a bunda na cadeira e entender o que eu tenho que fazer para ser uma afiliada de sucesso? Isso daí muita gente não tem. Por quê? Porque entrou no mercado com a facilidade de ganhar dinheiro que não existe. Como você administra o seu tempo e quais são suas prioridades? Todo dia, quando eu e o Bruno a gente chega no escritório, logo quando a primeira coisa que a gente vê quando a gente abre a porta lá de casa é um quadro branco e em cima está assim: hoje eu vou fazer o meu melhor por Mila, Rubi, Noah, Eloá, Mari e Bruno. Todo dia a gente lê isso. Sou eu, meu marido, os nossos filhos e os nossos gatinhos. Minha filha, eu sou mãe de pet também. Tá achando que são só os gêmeos? Não. Eles estão ali para me motivar. Eles estão ali para poder mostrar o que eu preciso fazer todos os dias. Então, o que te faz estar nesse mercado? Quem te faz estar nesse mercado? Por quem? Por quê? A gente precisa ter isso muito bem definido também, para a gente poder conseguir seguir, senão a gente desiste. Vocês, 3 filhos, e vocês ainda atuam numa área brilhante, que é a área da educação. Quer coisa melhor? Seus filhos olharem para vocês e falarem assim, nossa, olha, papai e mamãe estão no caminho certo. Eles estão vendendo a educação. Então isso é maravilhoso, faz vocês o quê? Coração aquecido, estou no caminho certo, está tudo bem, agora vai trabalhar com afiliado, está melhor ainda. Então isso é maravilhoso, não é, Max? Estou aqui falando dos seus clientes. Então a gente precisa saber administrar o nosso tempo e entender quais são as nossas prioridades. Se é ganhar dinheiro na internet, você vai ficar sarado. Se é comer uma pizza ou comprar um treinamento. Se é pagar um iFood ou poder fazer uma mentoria. Porque o que é caro? Às vezes a gente está lá, né? Mensalidade da academia, R$100. Uma pizza durante a semana, 80. Aonde é que você está ganhando e o que você está perdendo? A gente tem que saber definir isso muito bem na nossa vida. Agora a gente vem para a parte dos processos, que eu falei que não era importante para mim, mas é a mais importante de todas. O sucesso depende única e exclusivamente do quanto vocês vão dominar o processo dentro do digital.
Então prestem muita atenção no que eu vou falar a partir de agora, tá, gente? Mas antes a gente tem o marco dos 10K. Igor, lá na Pepe era pulseira para quem ganha, para quem fatura 10K? Bruno, na Docus, qual é a primeira premiação? Agora começa com 5. Começa com 5. Pulseira? Não, é uma jornada de... Várias... vai chegar um quadro e uma jornada. Show. Todas as plataformas, né, as que se preocupam com os seus produtores e com os seus afiliados, trabalham com marcos, trabalham com ganhos, né, trabalham com premiações. São marcos que a gente tem dentro da nossa jornada como afiliado. A primeira, que bom que você está nos 5, depois eu vou entender um pouco mais, mas a primeira geralmente são os 10 mil. Por quê? Porque quem chegou nos 10 mil sabe exatamente o que está fazendo. Quem vem e faz uma vendinha aqui, uma vendinha acolá, uma vendinha na sorte, não vai chegar em 10 mil. Eu não sei o que foi o que a gente falou ontem na tua palestra, né? A sorte. Tropecei na sorte, vou conseguir fazer os 10 mil. Mas não vai conseguir replicar. Não vai conseguir fazer de novo, não vai conseguir melhorar a estrutura, não vai conseguir sair dali. Então, o marco dos 10 mil é aquele momento que a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer dentro do mercado para ter sucesso. Exemplo prático, processo de receita de bolo de qualquer coisa. A gente tem uma sequência a ser seguida. Pega a farinha, pega o fermento, pega o leite, pega o ovo, agora joga tudo na panela junto, vê se vai dar bom. Não vai. A gente não tem um processo para seguir, no mercado é a mesma coisa. Quais são os processos para o afiliado seguir e ter resultado no digital? Produto, atração de novos clientes e conversão. Conversão, a palestra do Bruno foi assim, espetacular. E é óbvio que eu peguei um monte de coisa para mim. Produto. Quem aqui é afiliado? Quem aqui é produtor? Quem aqui não sabe nem o que está fazendo no mercado? Porque teve gente que não levantou a mão. Quem aqui é a primeira vez e está só se achando no mercado? Ó, a Alexandra ali já levantou, vocês levantaram, vocês já contaram. Ótimo. Quando a gente vai escolher um produto para trabalhar como afiliado, a gente precisa, por favor, tirem foto disso, quem tem dificuldade para escolher um produto para trabalhar. Qual nicho que você vai escolher para trabalhar? É um nicho que você gosta, é um nicho que você sabe falar, é um nicho que você sabe se comunicar com o público? Qual é o público que você vai trabalhar? Porque não tem aquela do afiliado vender sem ter relacionamento com o cliente. O afiliado ele vai ter relacionamento com o cliente em algum momento. Pode ser para tirar uma dúvida, não necessariamente para poder fazer um processo de conversão, mas ele vai ter contato com o cliente. Será que é um público legal de você atender? Será que você quer atingir? Você quer atender um público que é 60 a mais, por exemplo? Pegar um produto que seja para pessoas de maior idade? Você precisa pensar nisso. Qual é a transformação que ele traz? Ele realmente entrega para o cliente aquilo que ele se propõe? Ele gera uma transformação real? Você vai ficar feliz, satisfeito em vender esse tipo de produto? Qual é a comissão que você vai ganhar? 20%, 30%, 45%? Tem gente que oferece 80% quando você vai ver o ticket do produto R$39. 80% de R$39. Eu vou fazer o quê? Vou pagar o quê com isso? Quando a gente for fazer lá a comparação do CPA com a minha comissão, eu não vou ter lucro nenhum, vale a pena? Então a gente precisa saber o quanto que a gente está ganhando de comissão. Tem atendimento ao cliente, você vai vender o produto e você vai ter a responsabilidade do seu cliente, vai ficar perdido sem saber como responder ele. Tem suporte para o afiliado, tem material para o afiliado, é possível entender tudo sobre esse produto? E o principal, né, Bruno? Você venderia esse produto para sua mãe? Eu peguei isso da palestra do Bruno ontem. Que é real, você venderia para sua mãe o produto que você vai se afiliar? Ou você também só quer ganhar dinheiro vendendo qualquer coisa? Sem saber se vai dar certo, sem trabalhar o LTV do cliente, sem saber o dia de amanhã, sem pensar na recorrência. Um ponto é que eu nem sei se tocou em concorrência na tua palestra, agora eu não consigo nem lembrar. Quando a gente fala assim, mas eu não vou promover emagrecimento porque tem muito concorrente no mercado. Eu não vou promover produto para cabelo porque tem muito encapsulado para cabelo no mercado.
Quantos lugares você vai que você vê a Coca-Cola? Quantos lugares você vai que tem água? Quantas marcas de shampoo e condicionador tem numa gôndola de supermercado ou de farmácia? Você acha que eles estão se preocupando com a concorrência? Não. Eles estão ali se posicionando e pensando o que eu posso fazer de melhor para o meu cliente. Qual é a transformação que eu vou entregar para o meu cliente? O quanto o meu produto realmente vai ser bem visto pelo consumidor. Stephanie está ali atrás, levantou o celular agora. Quantos produtos você trabalha hoje? 5 produtos. Públicos completamente diferentes. Ela tem que ficar doida, porque ela tem que saber todos os públicos, todos os nichos, tudo que ela pode gerar de transformação. Mas ela pensa na experiência do cliente dela. Não pensa? Testam todos os produtos, elas são produtoras, a Priscila e a Stephanie. Testam todos os produtos antes de passar para o cliente. E, quando vão passar para o afiliado, preparam toda a estrutura para receber o afiliado, que é o próximo ponto que a gente vai falar. Então, o concorrente ele está na sua cabeça. Você precisa pegar o produto e entender que ele é bom, porque você está acreditando nele. Mas você vai ser o diferencial, o seu atendimento, a transformação que ele gera, o quanto você vai estar preocupado em trabalhar com a recorrência. Se é um produto como o das meninas, o cliente ele não vai usar só uma vez. Se o produto for bom, e eu sei que no caso delas a Stephanie tem cliente que está há 2 anos com vocês, né? 3 anos, usando o mesmo produto. E é um produto de emagrecimento. Você acha que ela está preocupada com a concorrência? A concorrência está preocupada com ela. E aí a gente vem na parte do gerente afiliado, né? Se a gente trabalha com um produto e esse produto ele vai ser oferecido para o afiliado, ele precisa ter um mínimo de suporte, ele precisa ter um mínimo de estrutura para o afiliado saber o que ele vai fazer. Tem muitos produtores que pensam assim: o afiliado é meu concorrente, eu não vou abrir a afiliação do meu produto. E aí você pergunta, por que o afiliado... Mas é real. Aí você pergunta, por que o afiliado é seu concorrente? Aí ele fala assim, ele não sabe como é que ele vai vender, ele não sabe o que ele vai fazer. Aí eu pergunto, por que você não ensina? Você é produtor? Só por que você não ensina? Simples. E aí o gerente afiliado, por que eu defendo muito, né, o gerente? Eu atuo nesse mercado há 8 anos como gerente de afiliados. Eu tenho a minha formação de gerente de afiliados, esse é o meu trabalho. Então eu bato muito na tecla que, se o produtor ele quer ter sucesso atuando no mercado de afiliados, ele precisa ter um gerente. Se ele não tem a oportunidade de ter um gerente, que ele tenha pelo menos uma equipe que possa disponibilizar o material para a tua equipe trabalhar. Todo vendedor que está ali na loja, numa loja física, ele tem uma pessoa ali para poder instruir o caminho para ele. No digital não é diferente. A gente precisa ter a posição do gerente para poder estar ali, ajudando, trilhando, mostrando qual é o caminho. As meninas aqui são gerentes. Tem algum gerente afiliado na plateia? Ninguém. Sabe por que não tem? Porque ninguém fala dessa profissão. Mas quando você vai procurar um produto para se afiliar, você fica aí, quem é que vai me atender? Aí que a gente se dá conta que precisa ter um gerente. A Isa e a Tátia fazem parte da mentoria. Então, começando como gerente de afiliados agora. Mas são pouquíssimas pessoas que conhecem isso. E olha que a gente está no Afiliados Brasil, evento que tem premiação de gerentes de afiliados, e a gente não tem nenhum na plateia. Vamos mudar isso, né? Próximo ano, quando a gente perguntar, vai ter mais gente, não vai? Atração de novos clientes. Qual fonte de tráfego você vai usar? Quem aqui roda a campanha no Facebook? Mantenha a mão levantada. Quem roda a campanha no Facebook e roda em outra fonte de tráfego também? Você tem qual sem seu Facebook? Mas aí é do Meta Ads. Que eu diga... Spam? Tá, mas é Facebook, mas YouTube, Google... Não. Show. Você que levantou a mão também. Só no Facebook? Tá. Alguém roda aqui alguma coisa que não seja no Meta Ads? Pri? TikTok Ads. No Ads, né? Show. Mais alguém? Google?
palavra que você usou, aprendendo. Quando a gente escolhe trabalhar com uma fonte de tráfego, a gente precisa dominar ela para depois passar para uma próxima. Porque senão a gente fica completamente perdido. Porque não é só sobre apertar botão. A gente precisa saber o que a gente está fazendo. Então é uma de cada vez. Se você entrou num curso que é Facebook, cara, mergulha nesse curso, pega tudo que você puder lá dentro, aprende o máximo. Sem reclamar, porque o curso não entrega tudo, porque o curso, todo o treinamento entrega alguma coisa. A gente só precisa parar e olhar todas as aulas. Mas as aulas são longas, são chatas. É isso. Trabalhar como afiliado é isso, é estudar. Se a gente não estuda, a gente não sai do lugar. Você não estudou a vida inteira para ter um diploma? Você dá para o seu filho, ele não estuda? Você não incentiva ele a estudar? Eu falo pro Bruno, eu falo, amor, eu não sei como é que vai ser quando os nossos começarem a estudar, porque eu não lembro da missa metade, e ele lembra de um monte de coisa. Mas aí é culpado. Mas todo mundo passa por um processo de estudo. Por que no mercado de afiliado vai ser diferente? Então a gente precisa aprender a dominar. Independente da estratégia usada, e aí eu vou usar vocês de exemplo que falaram do Facebook e do WhatsApp, vocês precisam dominar o processo de atrair clientes. A gente sabe que quanto mais cliente a gente atrai, mais possibilidades de venda a gente tem. Então, provavelmente você sobe uma campanha no Facebook atraindo esse cliente para o WhatsApp e ali você faz a conversão. Certo? Você também? É o que a gente chama de estratégia no X1. Você usa a ferramenta? Aí, amor, mais um. Ferramenta de extração de lead para poder conseguir atingir o teu... O que você vende? Aí você começa a procurar... Show. A gente faz isso também no trabalho de comércio local para poder pegar aquelas pessoas que a gente sabe que tem o CNPJ X da área que a gente quer atuar e aí faz a venda. Mas é o X1, né? Então a gente tem o tráfego direto, que é a maravilha, você dorme lá com a tua campanha no ar e quando tu acorda tu vendeu, mas hoje a maioria vende no X1. Independente da que você escolha, domínio. E a gente sabe que sem novos clientes não existe volume para venda. Quem quer uma notificação no celular? Aí só tem 3, gente. Eu botei logo a da QIFI, que não está no evento, não patrocina o evento, não tem ninguém deles, aí eu boto da QIFI. Que beleza, né? Mas é uma plataforma que eu vendo. Até eu encontrar o Igor e o Max. Aí daqui a pouco vai ter vermelhinho ali, né? A gente precisa saber analisar números. Conversão são números. Se a gente não olhar para isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se a cada 100 clientes você quer fechar uma venda, você precisa de quantos clientes para bater a sua meta de vendas? E, levando em consideração a palestra do Bruno, quais são as suas ações dentro do funil para você poder aumentar a conversão do seu produto? Quem assistiu a palestra do Bruno da Adopus ontem? Vocês dois. Foi muito boa, não foi? Que pena que vocês não assistiram, vocês vão ter acesso aí pelo site do Afiliados do Brasil. Ele fala exatamente sobre isso. Como você conseguir aumentar o seu faturamento, aumentar o seu retorno, sem precisar investir mais nada. Você já está com lead ali. E aí tem gente que não faz recuperação, tem gente que não trabalha com upsell, tem gente que não trabalha com order bump. E você, como afiliado, pode sugerir isso para o produtor. Porque às vezes o produtor ele até tem novos produtos, como o caso da Priscila e da Stephanie. Por mais que elas não tenham novos produtos dentro de casa, você pode conversar com elas e falar assim, cara, Pri, tive uma ideia tal. Por que vocês não botam esse tipo de produto dentro da esteira de vocês? Elas são produtoras, para elas é fácil. Mas aí é o relacionamento com o afiliado que vai gerar essa oportunidade para elas, e a troca. Então a gente fica muito limitado, preso a vender só um único produto ou só de uma única forma. A gente precisa também pensar o que a gente pode mexer dentro do nosso funil para aumentar a nossa conversão. Eu estou olhando para o relógio e falei, gente, 15h53, é porque eu só tenho mais 15 minutos, agora eu entendi. Então o processo para o seu sucesso é escolher um bom produto, se especializar sobre uma forma de atrair novos clientes
e saber quantos leads você precisa atrair para poder conseguir fechar as suas vendas. Então a gente precisa entender que quanto mais eu sei do meu produto, quanto mais eu sou especialista numa fonte de tráfego e quanto mais eu souber atrair novos clientes, mais chances eu tenho de vender, tá? Lembra do bolo que eu falei para vocês? Se a gente esquece o fermento, o que acontece? O bolo não cresce. Se a gente muda a ordem, o bolo sola. Se eu abro a tampa do forno, dá ruim, não dá? Se a gente quer vender cada vez mais, a gente precisa seguir um processo para poder escalar os nossos resultados. Senão a gente não vai conseguir. E aí, quem está preparado para poder realmente atingir o marco dos 10K? Quem quer viver aqui como afiliado profissional, conquistar a plaquinha? Levanta a mão. E o que impede vocês? Alguém quer falar aqui no microfone, na frente? O que impede? Não pode ser a Tati. Já ia sacar. A Tati, ela vai em todas as palestras. Alguém quer falar o que impede? Falar sobre a experiência no mercado? Todo mundo com medo de microfone. Gente, o auditório está vazio, a gente pode falar. Por favor. Tudo bem? Seu nome? Boa tarde, Boa Almir. tarde. Boa tarde, Almir. Prazer. Excesso de informação e o ambiente que impede. O seu ambiente te impede? O ambiente é a família que não acredita no trabalho e o excesso de informação. Todo o mercado eu entendo, 2015, mas não tem resultado. A gente precisa pensar que a overdose de informação nesse mercado realmente acaba atrapalhando, né? Eu parei um tempo, fui parado, depois eu volto. Eu tenho tudo isso aí, eu tenho site, tenho Facebook, YouTube, todas essas redes. Todas as formas de trabalhar você tem. É o que tem, mas não estou usando, porque tem que sentar, pensar, estudar. Eu vou falar uma coisa para você que ele falou para mim. Quanto mais antigo a gente é no mercado, mais dificuldade a gente tem de fazer dar certo. Porque eu acho que a gente fica preso a tanta coisa, né, Bruno? E aí a gente... Quando eu comecei, eu estava desempregado. Fiz a primeira plataforma na Hotmart, fiz a primeira venda lá, não sei como, mas também parou. Tropecei no sucesso. Só que aí em 2016 eu achei um emprego, e aí foi curso, até de curso, Colecionador de cursos. Curso não termina. A gente não pode fazer isso. Então assim, se eu puder te dar um conselho. Hoje, em 2024, sou CLT. Então, vamos pensar assim, quem é CLT acaba tendo uma dificuldade de ter a questão que eu falei do tempo, né? A organização do tempo. Você não pode ficar o tempo inteiro se dedicando ao mercado de afiliado. Então, pega umas 2 horas do seu dia, 2, 3 horas do seu dia, de manhã, de noite, não sei como é a tua jornada, mas começa a sentar a bunda na cadeira, desculpa o palavreado, mas pegar tudo que você tem de estrutura, tudo que você montou do passado para cá, entende o que é o indispensável. Porque tem muita coisa que provavelmente você tem que não faz nem diferença. Porque como é aquela história lá, você tem tanta informação que como eu tempo lá, Você não sabe fazer. você não sabe onde que vai. Você abre um monte de janela lá. Não, fecha sabe tudo. o que faz. Então, siga processos. Aí você cansou o cérebro, fechou tudo e não tem nada. Não, ó, escolhe um produto para trabalhar. De todos esses cursos que você fez, escolhe um que tenha fonte de tráfego que você tem mais facilidade, provavelmente o Facebook. Eu estou aprendendo, perdi tudo. Então. Perdendo um pouquinho. Então, pega um produto, pega o Facebook, pega um produto que tem um gerente para te acompanhar, conversa com esse gerente, Mas da onde? gerente de afiliados. Pega um produto que tem um gerente de afiliados para trabalhar com você, para te acompanhar. Se o produtor não tiver gerente de afiliados, fala assim, olha, eu fui na palestra da Mari, ela falou que o gerente é muito importante, então, por favor, contate um, que é importante sim. Essa pessoa vai conseguir te dar o caminho das pedras desse produto. Às vezes a gente aprende uma coisa no treinamento que ela não é aplicável em vários produtos, e aí você fica sem saber o que fazer. Tá? Então, escolhe um produto, pega um curso desse que você tem de Facebook, mete a cara e vai atrás do gerente. De um produto que é do curso que eu
vender ainda. Putz, é o produto que ensina a vender o próprio. Depois dessa eu vou sentar. Ai, gente. Eu não sei se tem alguém na plateia que faz isso, mas é tão complicado. Quando você entra num curso que ensina a vender o próprio curso, você fica limitado. Pode me falar. E você fica limitado. A gente precisa aprender a vender produtos, a gente precisa vender qualquer coisa na internet. A gente precisa aprender a vender. E aí a gente fica travado nesses cursos. Pode falar seu nome? Meu nome é Alex. Alex, prazer. Prazer, já tentei trabalhar como afiliado, dropshipping, todas essas paradas aí, só que quando eu vi que o início do curso já era uma furada, eu pulei fora. Hoje eu sou CLT, eu sou executivo de grandes contas onde eu trabalho, então eu tenho um trabalho relativamente estável, né? Inclusive vim visitar clientes aqui, só que aí eu queria justamente poder trabalhar dessa forma, como afiliado, com algo sustentável. Eu já tive várias visões sobre isso. Eu queria perguntar para você, para quem já tem uma certa vivência no mundo corporativo, sabe como as coisas funcionam, seria legal trabalhar com algum tipo de consultoria para ajudar? Porque quando eu olho para algum tipo de conteúdo que eu aí absorvo, eu percebo que, perdão pessoal, fala um palavrão, é uma caralhada de trampo que você tem que fazer. Isso te sobrecarrega de um jeito que você também não consegue nem olhar para o mercado para o que vender. E aí você foge até um pouco daquilo, você venderia algo para sua mãe, parece que é tanta informação que você tem que já colocar para funcionar, que às vezes não faz sentido. Então eu queria ver com você, até depois se você puder falar pessoalmente, para ter um curso presencial, que eu ainda sou do presencial, né? Gosto de 37 anos. Sou de 86. Então tá ótimo. Sou de 86. Então sobre isso, entendeu? Se faz sentido um pouco contratar uma consultoria, alguém que vai fazer algumas coisas, o conteúdo de marketing para mim e tal, e eu vou buscar para mim fazer uma parte do processo e mesmo assim ser escalável e eu poder ganhar receber o fruto, né? Não vou dizer nem dinheiro, mas uma certa recompensa para não ficar no 0 a 0. Eu sei que todo começo é escalável. Tá. Trabalhar como afiliado, Alex, não é difícil. A questão é como as pessoas entregam isso no mercado. Então, a mesma coisa que ele trouxe, né? A gente fica com muita informação. Eu vou te dar um exemplo. Agora eu vou pedir para você falar, no caso, tá? A gente às vezes precisa olhar para o simples, e foi muito do que o Bruno também trouxe ontem. Tem tantas informações, tanta gente falando tanta coisa. Eu estava com uma menina do stand aqui na frente, agora eu não vou lembrar o nome dela. E ela falou, Mário, fulano fala uma coisa, Beltrano fala outra, eu já não sei mais para onde eu olho, o que eu faço? Isso acaba dificultando muito para a gente que está no mercado. E quando é a gente que está há muitos anos, a gente fala assim, meu Deus, por quê? Para que tudo isso? A gente precisa do simples. Então assim, eu vou contratar alguém para fazer... Não precisa. Você precisa entender qual é a estrutura mais enxuta para você poder conseguir fazer o seu trabalho. Esse é o ponto de partida. Senão a gente também fica tentando florear tanta coisa. Então assim, escolhe o produto, aquilo que eu botei, escolhe o produto, escolhe o nicho, vê qual é o tipo de estratégia que você quer usar, qual é a fonte de tráfego que você vai trabalhar, e aí sim, se especializa naquilo. Se é o caso do Facebook, uma coisa que dá muito certo hoje, que é o que eles fazem, é a estrutura X1. Uma campanha no Facebook com investimento baixo, atraindo lead para o WhatsApp, fechando a venda ali. Você vai precisar responder, claro, mas você pode criar um funil de automação. A Isa sabe mais do que ninguém sobre isso. Você pode pega várias ferramentas que tem, cria um funil de automação que o próprio produtor que você escolheu trabalhar tem que te entregar isso, porque você é afiliado dele e ele tem que te instruir. Então você pode pedir isso para ele e você vai começar a ter os seus primeiros frutos, começar a ter as suas primeiras vendas. E aí pensar em, não quero mais viver de CLT, o que eu posso fazer nesse mercado para poder aprimorar mais. Mas quando a gente olha para muita coisa, eu tenho que contratar um para isso, um para aquilo, vai te embolar no meio do caminho. Eu vou ver o que ela quer falar, mas eu vou pedir para a Tátia, para ela falar como ela faz o trabalho dela, porque ela é gerente afiliada, vende as coisas dela e ela acabou de começar, começou 27 de fevereiro? 27 de fevereiro. Então, assim, por isso que eu quero que ela dê o depoimento para vocês entenderem que é possível para todo mundo, tá? E pode contar comigo se você precisar, tá? Obrigado.
5 minutos para palestra. Eu ainda tenho 20 minutos, olha. Tô no lucro. Isso é legal. O que eu fico na dúvida na hora de escolher um produto. Por exemplo, eu já vivo da internet, sou influencer no mundo automotivo. Então, o que eu ganho dinheiro não é através do Instagram, é de fazendo vídeos para marcas fazer tráfego. Então, basicamente... Eles usam a sua imagem para poder vender um determinado isso, produto. a do livro e tudo mais. Sim. E aí eu falo, cara, eu faço todas as pessoas crescerem, venderem, eu E por que faço que eu não tô pra ganhando mim. dinheiro? Tipo, eu tenho muito vídeo, tipo, por mês pra fazer. E aí eu fico na dúvida, qual produto eu escolho? Eu escolho, tipo, dentro do que eu já trabalho na rede social, que é automotivo, ou eu escolho o outro? E aí fica essa dúvida, tipo assim, se eu escolher um produto, eu preciso trabalhar lá no meu Instagram ou não? Tipo, eu posso fazer só mesmo o tráfego, jogar, tipo, direto no site e eu não trago isso pro meu Instagram. Eu fico com essa dúvida. Qual o seu nome? Cris, existe o que a gente chama de afiliado autoridade. Eu nem sei se ainda usa esse nome. Usa, Bruno? Afiliado autoridade, afiliado árbitro? Porque hoje é tudo influência, tudo não sei o quê, enfim. Mas existe o afiliado que investe dinheiro para poder atrair o tráfego e existe aquele afiliado que ele aparece para vender alguma coisa. Então, assim, você precisa primeiro entender o quanto a sua imagem está atrelada a essas empresas e se você poderia, eu não sei como é o seu contrato com eles, se você poderia usar a sua imagem para vender outro tipo de produto. Então, isso é você, Cris, aparecendo e vendendo alguma coisa. Mas nada te impede também de ter a sua estrutura de venda que você não apareça. Porque afiliado ele não precisa aparecer. Então, você pode escolher um determinado produto, de acordo com aquilo que eu trouxe, que você vai se sentir confortável de vender, que você vai se sentir confortável para poder se relacionar com o público, subir um anúncio e sem a pessoa saber que é a Cris que está ali por trás de tudo. Então, não tem problema nenhum. Eu falo, eu trabalho com a imagem em tudo, tipo, no mundo automotivo, mais das lojas, e aí eu falo, meu, eu preciso fazer isso pra mim. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, eu não sei se... Não, o Bill não tá aqui na palestra. O Bill, do Big Brother, tá transitando aí pelo evento. Ele é um influencer, né? Ele usa a imagem dele para vender várias coisas, produtos físicos, marcas, enfim. Você foi pro lado automotivo, mas ele também usa a imagem dele para vender as coisas dele, os produtos dele. Assim, nada te impede também de usar a sua imagem. Você é bonita, provavelmente você é muito comunicativa, sua rede social deve estar bombando. Então, assim, muita gente queria ter um Instagram igual ao seu para vender alguma coisa. Porque você tem uma audiência ali que já te segue, te acompanha. Eu venho, mas assim, tipo, ingressos, essas coisas, eu ganho porcentagem dentro deles. Mas eu quero ir, tipo, no mundo também de não aparecer, tipo, as pessoas... Totalmente possível. Não se preocupe com isso, tá? Então pode ser, tipo, um outro nicho. É outro nicho, completamente diferente. Alguma coisa que você queira vender sem ser a Cris, mas sendo a Cris nos bastidores. Sem ela estar aparecendo. Pele boa. Hã? Pele boa, vou pegar o contato. Aí, ó, tem duas gerentes de afiliados que já vai pegar aqui no teu cangote e falar assim, viu minha afiliada? Eu pensei, eu vou vender alguma coisa de emagrecer. Só que, tipo, eu postei na minha rede social que eu consegui o corpo que eu adquiri nesses últimos 4 meses sem tomar absolutamente nada. Então eu falei, como que eu vou chegar e vender isso? Não tem Sendo congruência. Sendo que eu vendi disciplina. Eu, tipo, passei disciplina ali. Foram 4 meses de disciplina. E eu fiz um propósito, eu vou tomar banho gelado até eu definir meu abdômen. E aí começou a definir, a galera falou, não é possível, 4 meses. Aí eu falei, porque... Só com banho gelado? Não, é o propósito. Eu prefiro estar assim gordinha. É ruim, hoje foi ruim, mas eu pensei, eu vou definir. Mas parabéns pela sua disciplina. O que te motivou? Porque eu falei assim, eu vou fazer 30 anos ano que vem. Então, eu vou chegar nos 30 anos com um corpo que eu sempre sonhei todos os anos anteriores. E aí eu defini isso, tipo, com 30 anos eu vou estar com o corpo dos meus sonhos. E aí também eu decidi que até os 30 anos eu vou estar vivendo de afiliados também, ser uma produtora. Então eu defini isso. Sei lá. Motivação e muita disciplina. É aquela que entra num balde de gelo no meio da neve. Fica lá. Obrigada, Cris. Pode contar comigo se você precisar, tá? Tati, seu depoimento, amor. Como assim? Dizer, quando eu falei do seu depoimento, teve gente lá atrás já fazendo assim pra tu falar. Então vai falar? Boa tarde. Oi. Ó, fez até o barulhinho de sifão, você ouviu? Alguém vendeu. Tá tudo muito novo aqui pra mim. É a primeira vez que eu tô em São Paulo, é a primeira vez que eu vim aqui no Afiliados Brasil. E eu comecei assim, resumindo agora, dia 17 de fevereiro? 27 de fevereiro. 27 de fevereiro. E eu já tinha comprado várias mentorias.
várias, caríssimas, R$1.500, R$2.000, esses players gigantes aí que vão te entregar tudo. E na hora que você vê lá o vídeo, já tem 2 anos, nem a plataforma é a mesma, mas é que a confusão toda, né? E nada ia pra frente. Aí eu fiz um e-book meu, vendi 2 ou 3 já para amigos, para um tráfego direto, mas não entendi muito bem. Falei, esse negócio não é para mim, não. E eu sou totalmente da prática. Eu sou psicóloga e sou produtora rural, né? Faço rapadura, cachaça e trabalho com essas coisas. Olha o pitch. Faço o pitch. E aí, com o encontro com a Mari, assim, as coisas se desvendaram de uma forma prática que eles me passaram simplesmente. Escolha um produto e uma estratégia. E aprenda a vender com esse produto, seja especialista no produto, conheça seu produto, os benefícios dos produtos, quebrar as objeções e uma estratégia de tráfego. Né? O orgânico, claro, você vai pular a sua lista, aí você usa aquela estratégia do marketing, como é que chama? De rede, de você pegar a sua lista de contatos e sempre alimentando ela, que é o orgânico, a pessoa você conhece. E outra coisa é você aprender o tráfego. Para mim era assim, um bicho de 7 cabeças. E assim, com o Bruno, o treino pareceu tão simples que eu falei, gente, é só isso. É só quebrar a cabeça, investir, ter o resultado, acompanhar as métricas. E assim foi. Então, assim, no primeiro mês eu consegui fazer R$600, então eu paguei a minha mentoria já. Falei, uai, tá bom, né? Não sai no prejuízo. E mesmo assim, trabalhando 12 horas todos os dias com minha outra função, né? Com o filho para criar, minha casa sozinha, enfim. No segundo mês já foi tipo R$2.000. Eu falei, uai, legal, investi R$300 de tráfego, tá bom. Aí no terceiro mês foi R$5.000, investi R$1.000. Eu fazia minha conta, falei, gente, eu paguei R$1.000 de tráfego. Nunca imaginei um negócio desse. Então, assim, é simples. Só que a gente cria muitas. É simples. É simples. Só que não é fácil. Porque a gente tem, que é o que eu falo, hoje eu vendo meu produto como afiliado e acaba que com seus resultados você vende a sua renda extra também, que é a mentoria, né? E estou indo na formação para gerente de afiliados porque eu acho que esse Só um destaque, tá, gente? Ela não vende a minha mentoria, tá? Eu não tenho curso que ensina a vender curso. Só para ficar claro. Mas assim, eu acho que o que precisa ficar é isso, é escolher um produto, igual ela falou assim, que você se identifica, que você venderia para sua mãe, que você não tenha vergonha de vender. Porque eu vindo pra cá, que eu fiquei hospedada 2 quarteirões aqui, eu vendi meu produto pra banca que eu comprei salada de fruta. Porque eu olhei e falei assim, essa pessoa aí vai precisar do meu produto. E vendi pra ela aqui. Então se eu vendo, eu só olhar pra mim, eu já penso que eu vou vender pra você. Mas eu tenho um produto que eu vendo como afiliado e pegar uma estratégia. E assim, a partir daí, aprenda ela. Tem vídeo no YouTube, tem as pessoas aqui. Aprenda a fazer uma campanha e suba ela, investe no dia, separa os R$400, R$500 ali pra você testar e vai dar bom. Assim, é cair pra dentro. E agora eu quero aprender mais. Muito obrigada. Obrigada, Tati. E aí, no meio desse processo dela de ser afiliada, ela falou assim, Mari, agora eu quero ser gerente de afiliada. Eu falei, meu Deus, mas você vai dar conta de tanta coisa, mulher? E tá aí, fazendo a formação e já foi contratada por um cliente. Então, ela está fazendo um monte de coisa, mas ela está fazendo o simples. Só o que precisa ser feito, sem muita enrolação. Senão a gente não faz. Tá? Lembre-se, a sua evolução só vai até onde o seu conhecimento alcança. Marcos, você sabe quem me deu essa frase? Rafael, nosso antigo diretor. Isso marcou a minha vida. Porque a gente quer tanto, mas a gente não estuda, a gente fica com preguiça. Ah, a Pri também trabalhou com ele. Está aqui na frente. Essa frase eu peguei com ele. Mas, gente, muito obrigada. Esse é o QR Code da minha mentoria. Mentira, é do meu WhatsApp. Quem quiser falar comigo, tirar dúvida, me conhecer mais, é só escanear. Esse é o meu Instagram. Então, eu só tenho mentoria de gerente de afiliado. Só. Mas aí, só. Não, então, eu tenho mentoria de gerente de afiliado, né, a formação que eu tenho hoje. Eu tenho em paralelo um treinamento com meu marido para afiliados. E eu atendo produtores que querem trabalhar com afiliados e não sabem como. Então, eu dou o caminho das pedras também para os produtores. Mas assim, eu não vou dizer para você que eu tenho alguma coisa pronta para vender, porque isso vai de pessoa para pessoa. Então, eu gosto de conhecer, de entender a necessidade e falar, olha, fulano, para você se aplica isso. Tá? Gente, muito obrigada. Tenham todos uma excelente volta para casa.